Índice do pânico. Você sabe o que é? Eu vou te explicar tudo aqui no Dormindo com Dividendos. Existe um índice que mostra quando os investidores estão com medo, e ele acabou de disparar em 2026. E isso pode afetar o mundo inteiro, inclusive seu dinheiro. Esse índice é conhecido como Índice do Medo. O nome real dele é VIX, e quando ele sobe, uma coisa acontece. O mercado fica perigoso, mas ao mesmo tempo, cheio de oportunidades. Hoje você vai entender exatamente o que está acontecendo e como usar isso ao seu favor. O VIX começou 2026 subindo forte. Ele saiu de uma zona de calma e entrou numa zona de risco. Isso significa que os investidores estão inseguros, estão com medo do que pode acontecer. E quando isso acontece, o mercado começa a balançar mais. As quedas ficam mais rápidas e os movimentos ficam mais violentos. Mas existe um motivo por trás disso. O mundo está cheio de incertezas agora. Tem tensões entre países, tem decisões importantes acontecendo. E tem uma coisa muito importante: os juros nos Estados Unidos. Quem decide isso é o Federal Reserve. Quando os juros mudam, o mundo inteiro sente. O dinheiro muda de direção, os investimentos mudam e o risco aumenta. Além disso, tem eleições acontecendo, tem conflitos políticos. E tudo isso deixa os investidores mais cautelosos. E quando o medo entra, o VIX sobe. Agora vem a parte importante. Isso afeta diretamente a bolsa, inclusive a bolsa brasileira, representada pelo Ibovespa. Quando o medo aumenta, muitas ações caem, investidores vendem e o preço despenca. Mas é aqui que existe uma oportunidade, porque os grandes investidores fazem uma coisa: eles compram quando existe medo e vendem quando existe euforia. É assim que eles ficam ricos. Eles não entram em pânico, ficam observando, eles esperam e eles aproveitam, porque a volatilidade cria descontos. Ações boas ficam baratas, ETFs ficam baratos. E quem entende isso, aproveita. É por isso que momentos de medo criam fortunas. Isso aconteceu em 2008, isso aconteceu em 2020. E pode acontecer agora também. Imagina a seguinte situação: uma ação custa R$100. De repente, por causa do medo, ela cai para 70. Nada mudou na empresa. O lucro continua o mesmo. O crescimento continua o mesmo. Mas o preço caiu. Por quê? Por causa do medo. Agora pensa em duas pessoas. A primeira entra em pânico. Ela vende. A segunda entende do que está acontecendo. Ela compra. Meses depois, o mercado se recupera e o preço volta para 100. A primeira pessoa perdeu dinheiro. A segunda ganhou mais de 40%. É assim que os grandes investidores pensam. Eles usam o medo como ferramenta, não como inimigo. Você não precisa acertar o fundo. Ninguém consegue fazer isso sempre. Mas você pode fazer uma coisa simples: comprar aos poucos, quando o medo aumenta, quando os preços caem, e manter o foco no longo prazo. É isso que constrói patrimônio. Não é sorte, é estratégia, é paciência, é consistência. 2026 pode ser um ano agitado, com muitas oscilações, subidas e quedas rápidas. Mas isso não é algo ruim. É o ciclo natural do mercado. O mercado nunca sobe em linha reta. Ele sobe com medo, ele sobe com crises, ele sobe com volatilidade. E quem entende isso, sai na frente. Existe um detalhe que quase ninguém sabe. O VIX não mede o que já aconteceu. Ele mede o que o mercado acha que vai acontecer. Ou seja, ele mede o medo do futuro. E quando o medo do futuro aumenta, o VIX dispara. O VIX é como um termômetro emocional do mercado. Quando ele está baixo, os investidores estão confiantes. Quando está alto, os investidores estão com medo. E o medo faz as pessoas venderem rápido sem pensar. As grandes crises sempre começam com o VIX subindo. Foi assim em 2008 e em 2020. E sempre que ele dispara, o mercado entra em período de turbulência, mas também de grandes oportunidades. Investidores experientes sempre observam o VIX, porque ele mostra quando o mercado está vulnerável. E é nesses momentos que maiores lucros podem nascer para quem está preparado. Agora você sabe de uma coisa que a maioria das pessoas ignora: o índice do medo está subindo. E isso pode criar oportunidades gigantes, mas só para quem está preparado. E já deixando claro que esse vídeo não representa nenhuma recomendação de investimentos. Faça sua própria análise. Agora me conta aqui nos comentários: você sente medo quando o mercado cai ou você aproveita as oportunidades? E se você quer aprender mais, se inscreve no canal, curte e compartilha. Continue assistindo e evolua nos seus investimentos, porque aqui você vai aprender como realmente funciona. Obrigado por assistir. Te vejo no próximo vídeo.